Vamos agora iniciar o último vídeo desse curso, pelo menos da parte de programação funcional. Falar um pouquinho mais sobre monads, né? No vídeo anterior eu falei sobre monads no contexto específico de entrada e saída, embora até tenha dado uma explicação geral. Mas aí, nesse vídeo eu vou falar sobre monads de forma mais geral e no contexto de um outro tipo que também é uma monad, também é um tipo da classe monad, que é o tipo maybe. Então, o tipo maybe ele serve para representar computações que podem não produzir nada, né? Ou computações que não produzem nada, ou computações que produzem um valor. Se a computação não produz nada, o resultado de uma expressão do tipo maybe é nothing. Se por outro lado a avaliação da expressão produzir um valor, ele é just t, onde t é o tipo desse valor. Né? Isso é útil, por exemplo, quando eu quero fazer uma operação como divisão, onde a divisão por zero produz nada, mas a divisão por outros valores produz um valor. A gente poderia definir uma função safediv aqui que recebe dois tipos t, dois valores de um tipo t qualquer, que é da classe integral, e devolve um maybe t. Né? Se y, que é o divisor, é diferente de zero, devolve just o resultado da divisão inteira. Caso contrário, devolve nada. Né? E aí, usando o safediv, o resultado que a gente vai ter vai ser sempre just 2, just 3, nesse caso aqui, a não ser que seja zero o divisor. Aí o resultado é nothing. Isso faz sentido, né? E aí agora a gente não tem mais erro em tempo de execução por causa de divisão por zero. Mas isso também cria um problema. O problema é que a gente não consegue juntar operações de divisão. Se a gente quiser fazer a divisão de um número pelo resultado da divisão de outros dois números, a gente não consegue, porque a divisão funciona entre números inteiros. Mas o resultado de safediv não é um número inteiro. É um maybe número inteiro. E aí não funciona. Né? Dá um erro. Bom, uma possibilidade seria lidar com maybe para todo lado, né? Dizer que safediv agora, ó, ela recebe um parâmetro do tipo maybe_t, outro parâmetro do tipo maybe_t e um resultado do tipo maybe_t. Mas isso é um saco, né? A implementação vai ficar estranha e também para usar isso, a gente vai ter que sempre transformar os valores em maybe antes de fazer a divisão, pelo menos a divisão inicial, né? Isso não parece uma boa ideia, não parece natural isso. O resultado é que é um maybe. Os parâmetros podem ser qualquer número inteiro, então não deveria fazer sentido eles terem que ser maybe só para a gente poder juntar computações que produzem um maybe como resultado. Um outro exemplo é a cauda de uma lista, né? Então a cauda de uma lista, quando a lista é vazia, se você usar a operação tail numa lista vazia, o resultado é, bom, deu um erro em tempo de execução aqui, lista vazia. Mas a gente poderia fazer com que programas não simplesmente capotassem por causa do tail de uma lista vazia, definindo a função safetail, que quando a lista é vazia, ela devolve nada. Quando a lista não é vazia, ela devolve apenas a cauda. Né? Analogamente para head, que dá a cabeça da lista, também tem esse problema. Né? Se a lista tiver pelo menos um elemento, devolve a cabeça. E se não tiver, aí deveria devolver nada. Então a gente também tem o mesmo problema nesse caso. Se a gente quiser pegar o tail do tail, não funciona. Porque essa função safetail, ela teria... Nesse caso aqui, ó, a gente já está supondo que ela recebe um maybe. Mas isso também é esquisito, né? Também é um pouco esquisito. Então, tanto o safediv quanto o safetail são funções que produzem um valor, né, quando a situação é boa, mas em determinados casos, por exemplo, o divisor ser zero, no caso da divisão, elas devem produzir nada, né, que é do tipo maybe. E a gente quer ser capaz de encadear essas operações de uma maneira natural. Se é para dividir, divide os números, não divide just 20 por just 7. Certo? Divide 20 por 7. Né? Só que a gente tem que levar
contexto em consideração. Se a gente faz uma sequência de divisões e pelo menos uma dessas divisões foi por zero, acabou. O resultado da expressão inteira vai ser nada. Né? Não tem mais o que fazer se o resultado de uma das divisões foi por zero. É disso que eu quero dizer com contexto. O resultado das operações anteriores tem que influenciar o resultado das operações seguintes. Né? Se uma produziu nada, nenhuma das outras vai poder produzir just alguma coisa. O resultado total vai ter que ser nada. Então, o que a gente gostaria de fazer seria algo nessa linha. Por exemplo, ó, pegou o tail dessa lista aqui, concatenou com outra lista e pegou o tail do resultado. Isso é o que a gente gostaria. Claro, isso não casa, os tipos não vão bater com o que a gente fez até agora. Né? Ou seja, talvez a gente queria fazer algo mais nessa linha aqui. Né? Pega a cauda e aí junta isso de alguma maneira com essa função aqui que concatena esses carinhas aqui, né? O resultado dessa operação com essa lista aqui, 42. O resultado vai ter que ser um just nesse caso, né? Não tem jeito. E passa adiante para safetail de novo. Sem ter que me preocupar com safetail, ter que receber um maybe. Né? Safetail vai receber uma lista mesmo. Né? E o resultado vai ser isso aqui. Porque o resultado a gente quer que seja um maybe, de fato. Né? Da mesma forma, se no início, no meio, em qualquer lugar, a gente tem um safetail de lista vazia, acabou, nada mais importa. Esse contexto aqui, onde a gente produziu nothing, é carregado adiante para essa segunda operação e para a terceira. O resultado total disso aqui vai ter que ser nothing. Né? Porque a primeira já foi. Não faz mais sentido pegar a cauda se a primeira produziu nothing. Isso é o que a gente gostaria de fazer. E talvez a gente possa, então, fazer uma função hipotética chamada applyMaybe para substituir esse operadorzinho aqui que a gente acabou de criar. Então, applyMaybe pega o resultado disso aqui, que é um just alguma coisa, desempacota esse cara do just, passa adiante, por exemplo, para a gente poder concatenar aqui, e em seguida pega o resultado disso, que vai ser um just alguma coisa, vai ser do tipo maybe, passa adiante também, né? Passa adiante no sentido de que, lembrando, né? Isso aqui é uma função que tem dois parâmetros, então ela pode ser aplicada infixada. O que vem antes é um operando, o que vem depois é outro. Né? E, da mesma forma, pega o que está aqui à esquerda, esse segundo aqui, ó, applyMaybe. Pega o operando da esquerda, que é o resultado dessa expressão anterior, que vai ser do tipo just, do tipo maybe, desculpa, né? Com o construtor just, e passa adiante para safetail. Isso se for just, né? Se for nothing, passa só o nothing mesmo. Certo? Analogamente, para esse exemplo aqui. Como esse cara produz nothing, o applyMaybe simplesmente produz nothing como resultado para essa expressão inteira. E aí, essa segunda expressão envolvendo o applyMaybe também produz nothing como resultado. O ponto é, a gente não precisa da função applyMaybe. A gente já tem um cara que faz esse papel. Né? A gente pode tratar applyMaybe da mesma forma que a gente tratou computações que envolvem entrada e saída. Então notem, applyMaybe vai ter um tipo parecido com esse aqui. Na verdade vai ser esse aqui. Né? Ela recebe uma computação que devolve um maybe, que é do tipo maybe, extrai o que está empacotado nesse maybe, aplica, e o resultado disso, aplica uma função a esse cara, e o resultado disso vai ser o resultado dessa função, que é do tipo maybe também, só que maybe de um B qualquer, não necessariamente é maybe de A. Então, ó, applyMaybe, quando essa primeira computação aqui é nothing, devolve nothing. applyMaybe, quando essa primeira computação aqui é just alguma coisa, e uma função f, devolve o resultado de aplicar f a esse alguma coisa aqui, esse x. Né? E aí, a gente pode ter mais exemplos de uso desse applyMaybe. Talvez fique um pouquinho complicado de entender. Deixa eu pegar esse cara aqui. Opa. Então, não, dá para vir direto aqui.
Ah, não, é porque a função applyMaybe não está implementada, então não vai funcionar. A gente pode implementar a função applyMaybe, não tem problema. Então, ó, applyMaybe tá aqui. Deu um problema aqui. applyMaybe tá certinho. Ah, tá. É porque isso aqui é uma expressão top level. Tá. Então, carrega o applyMaybe aí, pronto. Aí agora, ó, a gente vai aplicar o applyMaybe assim, ó. Primeiro, vai fazer uma computação que devolve apenas 3. Aí, aplica maybe, no caso, né? Aplica essa função ao 3, não ao just 3, ao 3. Aí então o que a gente vai ter é apenas 3 transformado em string concatenado com exclamação. Ou seja, isso aqui. Da mesma forma, a gente pode fazer uma coisa mais estranha um pouco. Eita, deixa eu só juntar o string aqui. Então, nesse caso aqui, ó, a gente está fazendo uma coisa um pouquinho mais complicada. A gente pega a expressão anterior, que a gente já viu que faz, e usa ela como primeiro parâmetro para outra chamada, a applyMaybe. Essa segunda, o que ela faz é, ela transforma cada elemento do string recebido como parâmetro, apesar de esse carinha aqui ser um maybe, né, mas ele vai desempacotar. Então, para cada caractere desse string recebido como parâmetro, a gente transforma o caractere em uma lista, né? Então, essa expressão aqui, ela devolve isso aqui, ó. Ela devolve apenas uma lista de strings, né? Porque ela passa por cada um e transforma em um string, ok? Ao invés de ser um caractere. E aqui tem um exemplo envolvendo nothing também. Deixa eu só converter ele aqui, ajeitar as aspas. Nesse caso aqui, ó, a gente aplica nothing, applyMaybe a nothing e alguma outra coisa. Lascou. Então, esse cara aqui não vai mostrar string nenhum, porque o primeiro parâmetro é nothing. Esse cara aqui não vai mostrar nenhuma lista, porque o primeiro parâmetro é nothing. Ele simplesmente propaga o nothing. O nothing é esse contexto ao qual eu me referia. Ele vai sendo passado adiante, de modo que o resultado vai ser nothing, no final das contas. Bom, maybe, pessoal, caso não tenha ficado claro ainda, mas para quem viu o vídeo sobre entrada e saída, maybe é uma monad, né? É uma computação que envolve sequenciamento, né? Que leva em conta contexto e que tem um operador de ligação chamado de then ou bind. Também é conhecido como bind. Bind é ligar, né? Esse operador é chamado dos dois jeitos. É muito comum, inclusive, às vezes, eu falei de then no vídeo anterior, mas é muito comum chamar esse cara de bind, porque o operando da direita dele é uma função, né? Tem um parâmetro, e chamar aquele que são só, é o maior que, de then. Aquele sim, porque ele só sequencia. Ele não passa nenhum valor adiante. Esse aqui não, ele pega o valor produzido aqui, tira da monad e liga ele ao parâmetro dessa função aqui, que é o segundo operando. Por isso que ele é chamado de bind também. Bom, e aí a gente já deu para imaginar, né, que applyMaybe nada mais é do que uma implementação desse cara aqui. A gente nem precisa do applyMaybe, porque a gente já tem ele. Por quê? Porque maybe já é um tipo da classe monad. Então, ó, é só usar esse cara. Então, ó, mesmo resultado que a gente viu antes, usando o operador de ligação, né? E aí esses outros exemplos aqui, vocês podem exercitar, vocês vão ver que o resultado é exatamente o mesmo para todos eles. Uma coisa que a gente não viu nos exemplos anteriores, porém, é o return. O return, como eu falei no fim do vídeo passado, ele pega um valor e devolve ele dentro de uma monad. O que a gente diz é que ele produz um contexto mínimo para aquele valor, né? Porque, como eu disse, ele só pega o valor e coloca na monad sem fazer mais nada. E o return ele é muito útil
para criar computações monádicas, computações cujo resultado é de um tipo que é uma monad, né? Criar computações monádicas que são reutilizáveis. Por quê? Porque, por exemplo, aqui ó, o just alguma coisa, ele basicamente é como se fosse o valor mais simples, o contexto mais simples que eu posso ter associado a um valor, né? Porque nothing não tem nenhum valor associado. Mas eu não preciso dizer o just, porque o just é um construtor do tipo maybe. Né? Já é como se eu estivesse olhando para dentro do tipo maybe. Mas eu não preciso fazer isso. Eu só quero dizer, olha, devolva esse cara aqui, o 33, dentro dessa monad a qual essa computação está associada. E Haskell infere qual é o tipo da monad com base nos tipos das funções, como safediv e safetail. Então, ó, ele pega isso aqui e devolve just 33. Aí o 33 é passado para essa função que vai dividir 10.000 por 33. E isso vai devolver um valor na monad maybe, vai devolver um just 300 e alguma coisa que eu não sei. Aí esse valor vai ser passado adiante para essa outra computação aqui, desempacotado, ou seja, o resultado da divisão de 10.000 por 33 vai ser o parâmetro dessa função, que simplesmente pega um string e coloca na mesma monad. Notem, esse operador aqui, ó, o argumento da direita vai ser um valor na monad maybe, só que é um maybe int, de acordo com o que a gente está vendo aqui. Maybe no caso de um tipo qualquer que é inteiro, né? Mas o da direita é na mesma monad, mas é outro tipo, né? Porque é na monad maybe, mas é um string que é devolvido, né? E por fim, esse string vai ser passado adiante para safetail. E a gente não precisou se preocupar em usar os construtores, o just, né, para valores do tipo maybe. A gente simplesmente passa adiante. Então é importante lembrar, return é só uma função, né? Eu já tinha dito isso antes, return não é um desvio de fluxo de controle, return não encerra a função na qual ele aparece. Ele só pega um valor, coloca dentro da monad com contexto mínimo. Então, só para recapitular tudo que a gente viu até agora sobre monads. Então, a monad tem 3 elementos fundamentais. Um construtor de tipo, como maybe, né? O nome do tipo, né? Uma função unidade, que é o return, né? Que depende da monad. Né? Então, para cada monad, para cada tipo que é uma instância da classe monad, a gente vai ter que definir a função return e a função bind ou then. O operador, no caso, né? Bind ou then. Né? Então, por exemplo, para maybe, seria mais ou menos isso aqui. O return de um x qualquer devolve just x. E o operador bind, ele, quando o primeiro operando é nothing, devolve nothing. Quando o primeiro operando é just alguma coisa, devolve f aplicado a esse x aqui. Ok? Então, a gente já viu notação do, né? Não tem nada de diferente. A gente já viu também que pode usar ponto e vírgula. Então, sobre monads, é isso. Tem muito mais coisa que dá para conhecer sobre monads, né? Mas isso fica para quem quiser estudar isso mais aprofundadamente. Para quem estuda no SIM, no Centro de Informática, tem uma cadeira eletiva de programação funcional, né? Que, bom, você pode cursar essa disciplina para aprender um pouco mais. Então é isso.